This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o belo na arte. Claro que na visão de Engels, que é um dos maiores filósofos desse período. Então, Engels foi, sem dúvida, um filósofo muito importante que trabalhou esse tema muito intensamente. O belo na arte, o que é o belo e o que é a arte. O objetivo dessa nossa aula de hoje é simplesmente fazer uma introdução do conceito e a definição e abordagem de filosofia segundo esse pensador. Engels, então, ele foi um alemão muito importante, nasceu em 1770 e morreu em 1831. E teve uma grande influência no idealismo alemão. Isso ali pelo final do século XVIII, início do século XIX, teve muita influência às suas reflexões filosóficas. Numa discussão mais apropriada sobre Engels, podemos dizer que Engels faz uma crítica à razão pura de Kant. Porém, Engels vai fazer aí outras análises a respeito do seu sistema. Engels cria um sistema, então. Que sistema é esse? Ele afirma que tudo é real. E a partir do racional, e a razão é que leva à realidade. Dentro do sistema que ele cria, ele vai também fazer algumas interpretações a partir do espírito, a partir do conceito transcendente de religião. Então, Engels vai dizer que todo processo racional pode te levar à verdade, ou a uma realidade. A verdade é tudo aquilo que a gente consegue perceber, ver e contemplar dentro dos órgãos do sentido. As principais obras de Engels, sem sombra de dúvida, né, é a Fenomenologia do Espírito. Ele vai trabalhar a Enciclopédia das Ciências, a Ciência da Lógica. Uma outra obra dele é Princípios da Filosofia do Direito. E nesses livros ele vai tratar dos seguintes temas: filosofia, história, filosofia da religião propriamente dito, estética, história da filosofia numa visão mais racionalizada e assim por diante. Então, Engels vai ser um filósofo muito importante nesse período. Bom, uma questão primeira que tem aí. Como é chamado o movimento filosófico que Engels faz parte? Sem sombra de dúvida, é a letra D, que é o idealismo alemão. Mas vamos então ao método que eu falei no início da aula. Qual o método que Engels criou? O método hegeliano vai dizer o seguinte, que você tem primeiro uma tese. Quando você tem primeiro uma tese, eu vou falar uma verdade. Essa verdade é chamada de tese. Um aluno lá na sala de aula, uma pessoa na sociedade, diz assim, todo homem é bom. É uma tese. Uma antítese. Uma outra pessoa diz, não, os homens não são bons. Então essa segunda fala é uma antítese. A tese, todo homem é bom. Antítese, o homem não é bom. A síntese, uma terceira pessoa vai pegar a tese, vai pegar a antítese e vai fazer a síntese. E vai dizer, peraí, não, existem homens bons e existem homens maus. Legal, então agora alguém fechou. Não fechou. Porque quando ele fizer a síntese é uma nova tese. Qual que é a nova tese? Existem homens bons e existem homens maus. Aí, se a síntese é uma nova tese, vai vir uma antítese agora. Aqui nesse espaço aqui, vai vir agora uma nova verdade. Todo homem é bom, todo homem não é bom. Existem homens bons e existem homens maus. Agora vai vir uma outra antítese, porque essa síntese agora virou uma tese. Então vai vir uma antítese aqui dizendo assim, peraí,
Há homens que nascem bons e há homens que já nascem maus, que é uma antítese dessa nova tese, que a nova tese é uma síntese. Aí vai vir uma outra antítese para compor essa tese. Não, o homem nem nasce bom nem nasce mal. É a sociedade que produz, depende do meio que ele vive. E assim vai sequencialmente, de forma anular, de forma anel, todos os conhecimentos de verdade. Por isso que quando você era criança, você acreditava em certas coisas, através de tese e antítese. Na adolescência, você passou a acreditar em outra. Na juventude, você foi melhorando esses seus conhecimentos, foi criando tese, antítese e síntese. E agora, na juventude, você tem outras verdades. E quando você estiver na vida adulta, essas verdades serão outras. E assim por diante. Então, isso é um método hegeliano. Então, Engels criou esse método para mostrar para nós que nós temos uma evolução, nós temos um amadurecimento. Esse amadurecimento, ele é uma verdade que nos compõe dentro da sociedade e nos faz evoluir. Por exemplo, não só o ser humano, a história da humanidade, todo o complexo, as plantas que vão melhorando, os animais, até os animais, que parece que é estático a vida toda, mas não é. Por exemplo, os egípcios eram o melhor povo de um período. Teve o seu auge e o seu fracasso. Depois veio quem? O grego. Aí o grego era o povo maior. Aí o grego cai, vai vir quem? O romano. Após o romano, vai vir o feudalismo. O feudalismo, o período que a igreja dominou bastante, a igreja teve sua ascensão, aí tem o seu auge e a sua queda. Após o feudalismo, vai vir quem? A Inglaterra. A Inglaterra se torna uma superpotência ali pelo período do descobrimento do Brasil, aquela coisa toda, né? O inglês era o que dominava o mundo, a Inglaterra. A Inglaterra foi o auge. Vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quebra um pouco essa hegemonia inglesa e sobrepõe os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, com certeza, continuou sendo a potência depois da Inglaterra. Hoje já tem historiador dizendo que os Estados Unidos está numa decadência e que virá um outro povo, possivelmente chinês, ou sei lá, mas vai uma outra nação sobrepor a esse modelo que a gente vive hoje mundial, que é um modelo mais americanizado. Isso é tese, síntese e antítese. Isso, claro, quando a gente fala isso na história da humanidade, cada período, cada etapa dura aí 100, 200 anos, enfim, né? Ou até mais, né, em termos de distância de um acontecimento para o outro, de uma tese para uma síntese, para uma antítese e assim por diante, né? De tese, antítese e síntese pode demorar 200, 300 anos, 400, 500 anos até, dependendo da fase que se viveu e que se vive. Então, isso não é aplicado somente no mundo do intelecto, mas é na prática do dia a dia das pessoas que isso funciona muito bem e que isso é verdade entre tese, síntese e antítese, né? E assim por diante. Na dialética de Engels, também há uma compreensão com relação ao tempo. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo para que a coisa se ajuste também. Porque Engels ele vai dizer que a gente precisa ordenar nossas ideias, né? Que a gente não é um objeto vazio, a gente está cheio de pensamentos, e isso possamos pensar dentro de um modo aristotélico, a potência e ato. Então, a gente tem uma potência e um ato. Então, o que é a potência e o ato? Eu tenho uma ideia, eu tenho um potencial e eu tenho uma ação para ser feita. E essa ação é que vai dar toda a mobilidade para que haja síntese a partir
da antítese e da tese. Então, a partir daí, eu começo a criar minha própria atitude. Atividade. Como podemos resumir o pensamento dialético de Engels? Então, vamos lá. Essa dialética pode ser resumida da seguinte forma: tese, síntese, antítese. Essa é a forma resumida que a gente tem dessa questão aí. Entendendo essas três expressões, tese, síntese, antítese, facilita muito para que você saiba o método que Engels adotou. Estética de Engels. A relação da estética está voltada para a natureza. A natureza é que compõe o elemento estético. A partir daí, a gente tem a criação de estatutos de como tem que elaborar na natureza. E na natureza, segundo ele, a gente precisa de técnica para poder perceber que alguma coisa é bela, ou que a beleza está composta nessa questão da arte e da estética. Então, por exemplo, uma criança é bela. Uma criança é bela no comparativo com a outra criança. Ok? Então, uma criança só é bonita, ou só é bela, ou só é esteticamente legal comparativo com outra criança. Eu não posso comparar uma criança de 10 anos com uma pessoa de 70 anos. Porque cada uma delas tem a sua beleza. E essa beleza é proporcional ao seu meio e à sua natureza. Ou seja, nós temos que ver a estética segundo a natureza de cada um. Então, por exemplo, eu não vou falar que uma criança é bonita com relação ao velho. Não, a criança é bonita em relação a outra criança. E só existe dentro da arte o belo no comparativo com o feio, mas nas suas devidas proporcionalidades. Ok? Então, eu não posso dizer que uma pessoa ficou idosa e ficou feia, se eu estiver comparando com uma criança de 10 anos. E eu não posso comparar uma criança de 10 anos com uma pessoa de 30 anos, dizendo assim, a criança de 10 anos é feia. Eu estou comparando com a pessoa de 30. Não, eu só posso comparar a pessoa de 30 anos, feio ou bonito, com outra de 30 anos. Então, essa referência artística a gente precisa ter. Nesse sentido, não há feio e nem bonito. Há, sim, uma comparação entre a arte e a natureza de cada um, dizendo que um é bonito ou feio na comparativa de proporcionalidade que cada um vive. Para Engels, né, na atividade 3 aí, para Engels, muda a relação arte e natureza? Vamos lá ver se muda. Não, para Engels, não há limites a vivenciar, graças aos gênios da técnica. Então, que vem a natureza venha propiciar isso aí. Então, quer dizer o seguinte, ele quer dizer o seguinte, que não podemos limitar a vivenciar uma coisa ou outra. Então, a gente tem que sempre estar disposto a viver segundo as técnicas que a natureza propõe. Uma outra questão aí, a teoria de Engels, com certeza, é a tese, síntese e a antítese, ok? Então, foi essa a nossa aula de hoje, que nós tivemos sobre Engels, e é muito importante que a gente aprenda esse conteúdo e esse conceito de tese, síntese e antítese. Até uma próxima aula.